boas-vindas a mais um episódio do podcast Maraca. Eu sou Teia Capitânio e trago aqui um olhar sensível sobre a infância e a parentalidade. Um tema que está bem vivo para mim, que eu pensei da gente falar um pouco, é comunicação. Porque eu tenho pensado bastante assim, quais são as pérolas, sabe? Aquelas pequenas pérolas que a gente tem que cuidar, proteger, lapidar dentro de nós, nessa jornada parental, que fazem toda a diferença, né? E comunicação é definitivamente uma dessas pérolas para mim. Educação é relação entre dois seres. E relação é comunicação. A nossa capacidade comunicadora ela é essencial para que as coisas fluam de maneira saudável na guiança e na relação com os nossos filhos e filhas. E a nossa capacidade de comunicação ela é muito peculiar da espécie humana, né? É um pouco também do que nos torna e nos define enquanto humanos. Mas é evidente, não sei se é para vocês, para mim tem sido evidente que dentre o potencial de comunicação que a gente tem, as ferramentas que a gente tem de sensibilidade e de expressão e o que a gente tem sido capaz de fazer como ser humano, a gente está muito aquém, né? A gente precisa realmente lapidar e trabalhar muito essa habilidade. A gente ainda sofre e se angustia muito porque a gente tem dificuldade de se comunicar. Agora tem uma pegadinha, sabe? Quando a gente pensa assim, se você investir e melhorar, né, suas habilidades de comunicação, é inevitável que vai ter efeito na relação com as suas crianças. Mas tem uma pegadinha nisso que eu tô falando, que é uma pegadinha que já é um sintoma dos desafios da nossa época. E eu quero esclarecer essa pegadinha, antes da gente entrar no tema. Quando eu falo assim, vamos investir na nossa capacidade de comunicação, 99% de nós vai pensar na nossa capacidade de expressão. Porque é assim que a gente fala sobre comunicação, como se só estivesse relacionado à nossa capacidade de organizar, articular e colocar as nossas ideias no mundo, né? O nosso mundo interno para fora de maneira efetiva. Essa é uma parte importantíssima da comunicação, mas comunicação, ação, né? Comunhão, é um gesto de duas vias. Então, de dentro para fora, o que eu externalizo do meu universo interior e de fora para dentro, né? O que eu absorvo, observo e escuto do universo interior de outra pessoa. Então, é um gesto de falar e de escutar. E a gente tende a priorizar a parte da fala, da autoexpressão. Faz parte dessa época que a gente vive. Mas, na relação com as crianças, a parte da escuta é talvez mais importante até de ser lapidada. E eu queria deixar claro que eu estou falando dela também quando eu falo de comunicação. Ela é importante, essa parte de quem escuta, porque as crianças elas se expressam desde que elas são bebezinhas, desde que nascem, muito, muito, muito antes delas saberem falar em palavras. E mesmo depois que elas aprendem a falar em palavras, a palavra e a articulação oral vai demorar para ser uma forma completa e principal da expressão da criança, né? Nem nós conseguimos ainda muito bem, às vezes. Então, para ela vai expressar as necessidades, a identidade, a vontade, a singularidade dela, principalmente através de comportamentos, de gestos, de olhares, do não verbal, né? Por isso, é crucial que a gente coloque um canal de escuta aberto em nós que capta além das palavras. Porque se a gente não fizer isso, dificilmente a gente se comunica com a criança, no sentido essencial da palavra, né? Comunhão, comunação. Eu tenho observado que a grande maioria dos conflitos e das angústias que aparecem nas relações dentro de casa, das famílias, né? Nas relações parentais, em diversas idades das crianças, elas são em essência problemas de comunicação. Na maioria das vezes, são problemas que surgem porque a criança está tentando expressar algo que não está sendo compreendido. Então, um problema dessa parte da escuta mesmo da comunicação. Tem várias questões na parte da nossa expressão com as crianças também, mas a gente podia falar sobre isso outra vez, para não ficar muito longo. E a dica bem prática, assim, associada a essa reflexão de hoje, quando a coisa estiver pegando aí na sua casa, na relação com as crianças, quando estiver bem difícil, né, algum comportamento difícil, alguma situação que não está descendo bem, antes de você agir, reagir,
pregar o seu sermão, corrigir a criança, dá uma pausa pequenininha, uns instantes, e faz a seguinte pergunta, em silêncio na sua cabeça: o que será que essa criança está querendo me comunicar? Isso serve desde os bebezinhos, gente. O que será que esse bebê está querendo me comunicar, sabe? É tão bonita essa pausa porque muda completamente, né, o nosso olhar e a nossa escuta. Em algumas idades e situações, essa pergunta interna pode virar uma pergunta externa efetiva. Em outras idades não tem nada a ver perguntar para a criança. Só você vai saber, não dá para a gente generalizar situações aqui. Estou querendo dizer, tem crianças e situações em determinada idade que você pode até falar: nossa, filha, acho que eu não estou entendendo bem o que você está querendo, ou assim, o que você precisa. Ou, eu estou observando que você quer ficar mais aqui nesse parque, é isso? Em algumas idades é legal o exercício de verbalizar, porque eles também vão aprendendo a colocar suas necessidades. Porém, demora, tá, gente? Acho que a gente verbaliza demais. Às vezes a gente tem que fazer essa pergunta interna mesmo. Enfim, o convite dessa pausa interna é ajudar a criar um lembrete, né? Igual aquelas as cordinhas que a gente amarrava no dedo para lembrar das coisas. É criar um lembrete interno nosso de que todo comportamento da criança é uma forma de comunicação, de expressão. E se sentir escutada e compreendida para a criança é uma necessidade vital, para o ser humano, na verdade, não para a criança. É uma necessidade básica humana, ser vista ou ser visto, pertencer, né? Se sentir pertencente ao grupo, família. A gente sabe disso, a gente viveu nossa infância e nossa família, a gente tem nossas dores quando essa necessidade não é atendida. Então, muitas vezes, a explosão e a teimosia das crianças não é porque elas não têm o que elas querem. Isso também acontece, faz parte da vida perceber essa limitação entre querer e poder. Mas eu tenho observado que, na maioria das vezes, a explosão, a resistência, a teimosia das crianças não é porque elas não têm o que elas querem, é porque elas sentem que você não entendeu o que ela quer. Ela não se sentiu escutada e reconhecida, e isso deixa elas bem chateadas. Elas precisam ser vistas para sobreviver, porque elas são mais vulneráveis. Então, é quase que instintivo, né? Eu vou gritar e fazer uma outra forma de comunicação que você me entenda. E, às vezes, verbalizar isso, né? Esse entendimento da criança atenua muito o limite que a gente vai precisar dar, esse limite entre o querer e poder. Então, por exemplo, seu filho quer ler um livro que você acha absolutamente inadequado para a idade dele, mas todos os amigos estão lendo, ele quer ler e tal. É muito diferente você simplesmente falar: não vai ler isso, sou eu que mando, isso não é bom para você, enfim, ou já falei, pronto. É muito diferente de você falar: entendi, filho, você tá com muita vontade de ler esse livro, porque todos os seus amigos falam disso, você deve estar super curioso, né, para conhecer, mas sabe, filho, esse livro não é legal para sua idade, é igual se você comer uma comida que não vai te fazer bem, e a mamãe ama você, e não vou deixar você devorar um livro que não vai te fazer bem ainda. Vamos esperar o momento certo? É isso. Ele ainda vai ficar frustrado? Provavelmente sim, mas normalmente a reação das crianças é bem diferente, né? Abre uma margem de respiro e de diálogo. Ou para uma criança mais nova: nossa, filho, eu tô vendo que você quer mesmo brincar mais aqui com seus amigos. Foi bem legal esse dia juntos. Entendi, mas olha, o sol tá indo embora, filho. Olha lá. Olha, a cor do céu tá mudando. Agora a gente vai precisar ir. Outro dia a gente brinca. Vocês percebem a diferença? É muito diferente. Eu já chamei 10 vezes para você sair do parque e você não sai. Porque assim, a criança não pode mais brincar lá, a criança não pode ler esse livro. Não é sobre deixar ela fazer o que ela não pode, mas é sobre comunicação, sobre eu entendi, você tá chorando porque você quer brincar mais. Eu espero, gente, que isso não caia em um lugar de cobrança para vocês, como mães e pais. Cobrança no sentido assim de se sentirem incapazes de compreender o filho. Tem comportamentos que eu realmente não entendo, ou nossa, não sou capaz de escutar e de me comunicar com meu filho. Não é isso. A gente nunca vai conseguir capturar a totalidade da essência e do universo interior de outra pessoa, né? Nunca vai, nem com adultos, nem com crianças. Essa é a beleza humana e a beleza da relação humana. A gente está em eterno e intenso movimento em direção ao outro, em direção a nós. Então, sim, a gente vai ser incapaz e incompleto como mães e pais nesse sentido.
mas reconhecer que a relação é uma comunicação e que os comportamentos das crianças são comunicações, precisa da nossa pausa e da nossa escuta para além das palavras, e que muitas vezes, se ela está se revoltando na relação ou em alguma situação, pode ser porque ela só não está se sentindo ouvida. E comunicação é um tema que a gente ainda vai trazer mais vezes aqui. Um beijo, gente, boa semana! Este foi mais um episódio do podcast Maraca. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com outras mães e pais. Siga o podcast no Spotify e no YouTube para acompanhar os próximos episódios. E se você quiser conhecer mais do meu trabalho, meu Instagram é @teiacapitânio.